Olá, grande alma, dando aqui continuidade a esse projeto de perguntas e respostas, vida após morte. Já inauguramos assim a reta final, acho que tem mais as 3 ou 4 perguntas aqui que serão compartilhadas nisso. Antes, porém, se está fazendo sentido para você, faça a gentileza de se inscrever no canal. Pois bem, qual é a pergunta que nos avizinha agora, que nos rebate e nos arrebata? O que ocorre com o homem no Devakan, né? O Devachan, aí depende da pronúncia que se preferir. Devakan é um termo de devas, né? É de uma raiz sânscrita chamada Divi, de celeste, glorioso, resplandecente, que na filosofia hinduísta ela tem a característica de ser deuses da natureza. Por que eu estou fazendo isso? Porque os devas, na perspectiva budista, elas têm uma outra dimensão. Normalmente, devas têm uma perspectiva nas filosofias como um todo de serem sinônimos de deuses. Porém, no budismo, ele tem algumas características distintas, porque no budismo, por exemplo, os devas são uma categoria acima do homem, né, porém abaixo dos deuses, eles não são imortais. Pois bem, mas pouco importa. O que importa é que o que acontece com o homem no Devakan, o Devakan é conhecido popularmente como o céu celeste, o céu resplandecente. Pois bem, na última pergunta nós vimos dizendo o que acontece com o corpo astral, com o seu descarte ou com a sua desintegração, quando, após o desencarne, as energias vão sendo recolhidas até o corpo causal e elas saem do corpo físico, elas ali têm ali o processo do duplo etérico, alcançam o plano astral. O plano astral, como dito, ele tem 7 subtipos de subesferas, né, subtipos de plano astral, e aí nós vamos para o próximo plano superior, que é o plano mental inferior, e depois temos o mental superior, que são feitos das 3 primeiras subespécies. Melhor dizendo, cada plano tem 7 subplanos. Então, uma vez que a gente desintegra o corpo astral, ou seja, esgota por completo todo o plano astral e passa para o plano seguinte, nós começamos no plano seguinte que, digamos assim, no subplano mais próximo do que nós estamos vindo. Então, em outras palavras, quando você está do quarto andar, o andar mais próximo do quarto andar é o quinto. E assim sucessivamente. Você não sai do quarto e vai para o 10º diretamente. Você tem que ir para o quarto, para o quinto, para o sexto. Pois bem, então, quando o homem passa por Devakan, já pressupõe que ele superou, esgotou toda a matéria do plano astral, como dito no vídeo anterior, e por isso que acontece a desintegração do corpo astral, até que ele possa se manter através de seus pensamentos somente, porque já não há nenhum veículo de desejos, de emoções, de sentimentos, ele vai estar ali como um ponto de consciência sem, em regra, com uma mínima forma, uma forma ovoide, né? Não mais uma forma antropomórfica, ou seja, com desenho de um corpo humano, ele já vai estar pertencendo a uma forma amórfica no plano mental inferior. Então, é, o plano mental, o plano mental como um todo, seja ele inferior ou superior, ele tem uma característica distinta do plano astral, porque ele não se trata naturalmente de locas, né? de locais mais definidos como é no plano astral. O plano mental, ele se resume porque como ele não tem forma, ele é, em regra, desprovido de uma forma tal como nós a conhecemos, ele, em regra, ele se refere mais a um estado de consciência que se encontra aqui a todo momento, mas em razão da nossa incapacidade de responder a esses estímulos vibratórios, a gente acaba não vendo. Então, a partir do momento em que acontece a nossa segunda morte no plano astral, porque a primeira é o desencarne do corpo físico, nós vamos aí passa por todo aquele processo, e aí quando há a segunda morte do veículo astral, nós inauguramos então, acessamos então o primeiro subplano em regra, que é o 7º subplano do corpo ou do plano mental. Então, quando nós
chegamos lá, o que a literatura nos aponta é que nós seremos arrebatados por uma espécie de contentamento e esplendor sem precedentes. Há até relatos de pessoas que tiveram experiências de quase morte em que relatam situações muito semelhantes, assim, de um arrebatamento de não querer nem mesmo voltar, né? E ele passa a viver nesse veículo, né, ou nesse plano de radiante esplendor e inefável júbilo, digamos assim, incomensurável, indescritível, sabe? Inimaginável, que as palavras não são capazes de descrever qual é essa beleza e esse esplendor de bem-aventurança. Pois bem, a partir do momento em que o ser é inundado de luz, ele resplandece de luz. O que acontece isso para que nós possamos responder a esses estímulos? Durante a nossa vida terrestre, nós, como já dito aqui, nós ficamos rodeados aqui no nosso entorno com a quantidade reiterada e costumeira de formas, pensamentos em que nós criamos. Então, e essas formas, pensamentos, quanto mais nós pensamos sobre algo, mesmo que nós não queremos que esse algo aconteça, mas, portanto, pensar, há o magnetismo e a criação e a permanência dessas formas, pensamentos no nosso campo, e naturalmente nós passamos a responder a esses padrões vibratórios. Então, a força das formas, pensamentos egoístas, sejam elas de cólera, ambição, orgulho, cobiça, gula, embriaguez, sensualidade, etc. e tal, elas se vertem na matéria astral, ou seja, elas se alinham, elas se sintonizam com aquele plano astral e se esgotam também no plano astral. Quando o homem, ou seja, quando nós eliminamos essa parte inferior de nós e nós vamos assim para a parte do plano mental, os nossos pensamentos altruístas que foram vividos em vida serão exatamente esses que terão correspondências no plano mental. Então, os pensamentos de ordem altamente intelectual, de ordem altamente altruísta, filosófica, compassiva, terna, devocional, todos esses pensamentos que nós desenvolvemos aqui, eles criarão frequências e assinaturas e impressões no nosso campo vibracional que poderão corresponder e poderão se sintonizar com alguns das infinitas possibilidades do plano mental, que pertencem, então, às vibrações desse corpo mental, a esse Devakan, ou a esse céu, né, conhecido céu celeste, pois somente mediante esses pensamentos refinados, né, de ordem devocional, terna, de fraternidade, de cooperação, de altruísmo em prol da humanidade, é que ali haverá a possibilidade de encontrar ressonância. O fato é que, como a maioria de nós não tem o corpo mental tão desenvolvido quanto o corpo emocional, justamente pela incapacidade de pensar a respeito para além dos próprios interesses e para além dos próprios afetos, quando nós ingressamos no plano mental, eles são associados somente, as vibrações que são respondidas somente encontramos ressonância nesses pensamentos e nessas formas de pensamento de refinados e nobres e aspirações altruístas. Como isso é pouco em nós, o que a literatura nos aponta, principalmente a literatura teosófica, é que no plano mental nós chegamos lá e nós encontramos como se fosse janelas. A princípio, é como se nós não conseguíssemos transitar pelo plano celeste, mas como se nós encontramos janelas. Do jeito que fala aqui, parece que você ficar olhando por uma janela é algo totalmente sem graça, mas se nós estamos falando de um céu, de um Devakan, ainda que seja uma janela, é de um esplendor e de um júbilo e de uma bem-aventurança e de um contentamento indescritível. Mas, em razão das nossas parcas e limitações, dos nossos parcos desenvolvimentos de formas de pensamento altruísta, refinados, nobres e ternos, a gente ainda responde de uma forma limitada àquele plano. De qualquer sorte, a gente consegue aproveitar
toda a extensão e glória daquele plano. Agora, uma alma que é inteiramente altruísta, desenvolvida, altamente evoluída, ela já não se encontra limitada por janelas. Ela está livre para transitar, assim como o fazia no corpo astral, por todo o esplendor do corpo mental e pelos vastos e infinitos campos de conhecimento que aquele plano nos permite, mesmo que sejam nos subplanos mais inferiores. Então, todo homem que teve um toque mínimo de pureza, de altruísmo, em algum momento vai responder a essas vibrações e vai ter essa experiência de contentamento. Excetua-se, por óbvio, somente aquelas pessoas que estão extremamente primitivas e que não são capazes minimamente de superar o plano astral. Veja bem, para se chegar àquilo que eu estou dizendo, compartilhando com vocês, já houve o esgotamento da matéria do plano astral. Quem está no plano astral não vai conseguir desenvolver e acessar o plano mental. Nós estamos aqui por etapas, né? Não há como você subir uma etapa sem ainda passar de fase. Não há como você ir para uma série seguinte sem tirar e esgotar e ser aprovado em todas as matérias da série anterior. Então, é uma questão óbvia. Então, ter pensamentos amorosos ou nobres, apreciar uma obra-prima, apreciar uma música clássica, apreciar o refinamento filosófico, apreciar a busca pela compreensão do saber, a busca pela unidade, pela fraternidade, pela cooperação, criar esses pensamentos de ordens elevadas no nosso dia a dia faz com que nos permita, ainda que hoje nesse plano físico isso vire algo totalmente pueril e totalmente sem fundamento, mas no plano astral, que é o único tipo de matéria a que ele responde, isso é muito. Aqui é pouco, mas lá é muito. Então, os pensamentos, esses pensamentos, eles podem seguir muitas formas, né, de seguir, muitas formas, muitas direções, digamos assim. Podem ser pessoas que elas têm uma deidade pessoal, ou seja, cultuam algum deus, algum tipo de mestre, e podem ser também pensamentos de ordem altruístas, já desprovidas do egoísmo, porque esgotados no plano astral, até mesmo dos afetos pessoais, onde tem aquele amor não por aquela forma daquele ser, mas tem um amor pelo ser, é um amor para além da forma e para além daquela personalidade que estava encarnado. Então, assim, como todos nós regressamos para casa com um diário do que aconteceu no nosso dia a dia, do que é o diário de nossa jornada, o homem também, ao se recolher e retornar ao Devachan, ou seja, esse céu celeste, ele também traz consigo toda aquela matéria e todo aquele tipo de pensamento em que ele desenvolveu durante a sua vida. E aí sim ele passa, digamos assim, a responder de acordo com aquelas vibrações mais ou menos, com aquelas vibrações que foram desenvolvidas aqui no plano físico através das formas pensamentos mais ou menos intensas. Por isso que no Oriente ele tem uma metáfora que diz assim: todos nós levamos ao Devachan a nossa taça. Tem algumas pessoas que têm uma taça maior e tem outras pessoas que têm uma taça menor. O fato é que a limitação não se encontra no Devachan, no céu, mas se encontra em nós, em não sabermos desenvolver ou pegar ou escolher uma taça de maior capacidade. Então é isso, grande alma. Esse é um tema por demais abstrato, que exige uma capacidade de abstração, uma capacidade de aprofundamento dentro da matéria teosófica e esotérica, mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui, pode vir a fazer sentido para você em algum momento. É isso, e vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau.